Estamos numa série chamada O Céu Nunca Dá Pela Metade. Hoje eu quero encerrar essa série, mas ao mesmo tempo que ela seja o início de algo que nós vamos começar a tratar nas próximas semanas. Eu quero falar hoje sobre o céu nunca liberta pela metade. A obra de Cristo é completa na nossa vida. E nada melhor do que falar sobre a libertação completa do sangue de Jesus que Ele causa na nossa história, na nossa caminhada, do que num dia de ceia. Porque a ceia fala sobre libertação. Quando Deus estabeleceu a ceia na saída do povo do Egito, Ele estava dizendo: faça isso como um memorial da libertação de vocês da escravidão. Quando Jesus estabeleceu a ceia como algo que a igreja celebraria a morte e ressurreição dele até que ele voltasse para buscar a igreja, para estar com ele para todo sempre, a ceia também é um símbolo de libertação, porque na cruz do Calvário a libertação aconteceu na sua totalidade. Ele nos deu direito na cruz do Calvário, pelo sangue precioso derramado e vertido por nós naquela cruz. Ele nos deu direito a vivermos uma vida livres, a viver uma vida totalmente pronta para correr no nosso propósito. Irmãos, e ao longo dessas últimas semanas nós falamos o quanto o céu se entrega por inteiro. As bênçãos dos céus não vêm parceladas. Muitas vezes, como disse o Júlio, aqui o pastor Júlio, nós que não abraçamos por completo, nós que não tomamos posse por completo, porque Deus, Ele sempre vai agir por inteiro. Quando Ele começa uma obra, Ele termina essa obra. A Bíblia diz que aquele Deus que foi fiel para começar a boa obra, Ele será fiel para completar essa obra na minha e na sua vida, até o dia de Cristo Jesus. Irmãos, e hoje nós encerramos essa série falando sobre essa verdade mais pura de que o céu não dá pela metade. Deus não veio apenas para quebrar ou para aliviar algo em nós. Deus está dando alívio à sua dor, Deus está dando alívio à pressão que você está vivendo, Deus está dando alívio ao momento difícil que você está passando. Na verdade, Deus veio e enviou Jesus para quebrar as correntes que nos prendiam. E muitos de nós andamos debaixo de muita pressão. E a grande pergunta dessa manhã de ceia, desse final dessa série, que está ecoando muitas vezes dentro do nosso coração: eu preciso ser livre do quê? Se Cristo nos dá uma libertação, eu preciso ser livre do quê? Até onde vai essa liberdade que Cristo nos dá? Muita gente canta sobre liberdade, muita gente canta sobre ser livre, mas vive com medo interno, vive aprisionado internamente. Tem gente que fala sobre: eu fui liberto, Deus me libertou de tantas coisas, mas ainda vive em algumas áreas da sua vida prisioneiro por dentro. Ele saiu de uma prisão, mas em alguns momentos ele parece que retorna para essa prisão. Irmãos, eu quero lembrar você que o céu, ele não trabalha na superfície, ele não trabalha com superficialidade, ele sempre vai profundo na nossa vida. O céu, ele sempre nos liberta de forma genuína, poderosa. E Ele faz isso até a raiz, Ele não trabalha apenas com a superfície. É por isso que Deus vai cavando em nós no processo da nossa jornada cristã. E hoje eu quero compartilhar algumas verdades com vocês sobre como eu posso ser livre de verdade e qual jornada que é essa. A primeira coisa que nós vamos entender é que a verdadeira libertação, ela começa dentro de nós. Irmãos, é interessante que muita gente, ao falar sobre libertação, pensa que libertação, ela é aquela obra barulhenta, expulsando demônios, manifestação de pessoas que estavam possessas, endemoniadas.
Muitas pessoas pensam que libertação é ver demônios saindo, vícios visíveis caindo na hora da vida da pessoa. Mas a maior libertação que acontece no ser humano é aquela que vem de dentro para fora, silenciosa, profunda. É interessante, irmãos, que quando Jesus vai entrando no nosso coração e Ele estabelece sua habitação em nós, Ele faz uma libertação na alma. Ele arranca a culpa que ninguém sabia que existia. Jesus arranca comportamentos que só você sabia que estavam te aprisionando. Jesus trabalha em áreas que ninguém vê, mas você sabe que te torna uma pessoa triste, depressiva, amarrada, agressiva, irada. Essa é uma obra interna, aquelas áreas que nos travam por dentro. Por isso que a verdadeira libertação não é aquela que todo mundo vê. A verdadeira libertação é aquela que nos faz andar livres e com paz com Deus na nossa caminhada. É quando Ele desfaz aquele ciclo vicioso de comportamentos que arrependimento e depois queda de novo, arrependimento e depois queda de novo. Mas uma hora você sabe, Deus me libertou. É por isso que a verdadeira libertação de um cristão acontece de dentro para fora. Talvez você está tendo recaídas repetidas, e esse é um lugar onde Deus quer trabalhar em você, mais do que mostrar o quanto você está se tornando um cristão de fora para dentro, onde todo mundo vê, mas aquela jornada sincera com Deus. Porque o céu, na verdade, começa a trabalhar no seu espírito. É por isso que o homem que não nasce de novo, o homem que não entrega a sua vida para Jesus, o homem que não decide andar com sua jornada em Deus, nascendo de novo, sendo uma nova criatura. Por isso que Romanos capítulo 8, versículo 1 em diante diz assim: portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato, ou melhor, João 3, 8,36, vamos pegar esse versículo, mas não era isso que eu ia ler, mas está ótimo mesmo. Portanto, se o Filho vos libertar, vocês de fato serão livres. Vamos para Romanos capítulo 8, versículo 1 em diante. Portanto, agora que já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida, e aonde essa lei atua dentro de nós, me libertou da lei do pecado e da morte. Irmãos, existe uma lei do Espírito que nos faz uma nova criatura, que nos faz viver não em condenação. Por isso, quem está em Cristo Jesus não está andando em condenação, em culpa. Essa verdade aqui está dizendo que muitos de nós andamos dizendo: olha, eu preciso ser o melhor que eu possa ser. E a gente anda na nossa vida tentando fazer o que a gente pode para ser bom o suficiente. Mas a verdadeira libertação não é para isso, não é para você ser bom o suficiente. A libertação de Deus é para a gente ser novo. É para tudo aquilo que nos fazia ficar presos em uma história, em um passado, a gente ser novo. E é por isso, irmãos, que ser livres não é apenas sair de uma prisão, mas é entender a sua identidade como filho, filho amado, filho adotivo de Deus, e não como escravo sobrevivente. Uma pessoa que saiu da escravidão e agora vai precisar passar a vida toda tentando sobreviver, porque você foi marcado no seu passado, e como diante das marcas que você teve, das dores que você teve, dos abusos, dos traumas, do abandono, da rejeição e de toda a história que você teve no passado, como você vai ser livre? Então muitos acham que o Evangelho, que o que Cristo fez na cruz do Calvário é apenas
te abrir a prisão para você tentar se arrastar até o último dia da sua vida, carregando as marcas do seu passado. Eu quero dizer não. Isso não é evangelho. O evangelho é te fazer novo. Não quer dizer que você não vai enfrentar pressões, não quer dizer que você não vai enfrentar lutas com seus desejos, não quer dizer que você não vai ter que lidar com traumas do seu passado, mas quer dizer que você em Cristo Jesus é novo para dizer, isso não me pertence mais. Eu não vou andar debaixo dessa lei. Essa lei da morte não atua mais em mim, agora atua a lei do Espírito. Então eu estou lutando não mais contra o pecado, eu não estou lutando mais contra o trauma, eu estou lutando agora para ser mais parecido com Jesus. Então eu deixo de lidar com as coisas do passado, eu começo a lidar com aquilo que está à minha frente. Irmãos, muitos de nós, porque estamos lidando tanto em como vencer o passado, não estamos colocando energia em como viver para Deus. Como andar com Deus. Como começar uma nova história com Deus. Sabe, irmãos, libertação de verdade é quando o teu passado, que é real, deixa de ser um peso sobre você. Libertação de verdade é quando aquilo que era ferida se torna um testemunho. Libertação de verdade é quando a tua história, que poderia te fazer chorar a vida toda, te faz olhar e ver que Deus entrou na sua história e você tem um testemunho para contar. Isso é libertação de verdade. É aquela libertação que começa de dentro do homem. A outra coisa que eu vejo no processo de libertação que o céu nos dá por completo é Deus nos liberta, mas somos nós que decidimos andar nessa libertação. Irmãos, o que é interessante é que eu vejo muitas pessoas que vieram para Cristo, foram para o encontro com Deus, passaram pelos processos de libertação, mas de repente no meio do caminho elas começam a se lamentar de novo daquilo que viveram do passado. E alguns parece que passam a vida tentando justificar sua atitude do presente com coisas do passado. Sabe por que eu sou assim? Porque eu fui traumatizado lá atrás. Sabe por que eu me comporto desse jeito? Porque Jesus me libertou, mas as feridas lá atrás me marcaram muito, então eu não consigo ser diferente. Sabe por que eu não consigo amar? Sabe por que eu não consigo abraçar? Sabe por que eu não consigo confiar? Sabe por que eu não consigo me entregar? Porque na verdade eu tive isso e aquilo. E a pessoa no presente justifica a prisão do passado. Irmãos, o milagre é de Deus, mas o movimento é nosso. É nós que andamos nisso. Foi Deus quem abriu o mar para Moisés e o povo passarem. Mas quem teve que atravessar foi Moisés e o povo. Deus abriu o mar, mas eles tiveram que passar. Quando Jesus libertou o paralítico, e ele disse, levanta-te e anda, o milagre veio da boca de Cristo, mas a posição de começar a se levantar e andar foi do paralítico. Irmãos, todos nós temos situações que nós vimos Deus agir com milagre, nos dar nova vida, nos trazer para o reino, nos perdoar dos nossos pecados. Mas agora somos nós que escolhemos andar, nos movimentar em Deus. E talvez Jesus já disse para você, levanta-te e anda. Sabe, irmãos, tem muita gente que foi liberta, mas não anda como alguém livre. Tem muita gente que Jesus já entrou na sua vida, já te libertou, já tocou sua vida, mas você não está andando como alguém livre. Porque andar como alguém livre não é só sobre milagre e sobre intervenção divina. Andar como alguém livre é uma questão de escolha. Eu escolhi abraçar o propósito de Deus, eu escolhi abraçar um novo estilo de vida, eu escolhi abraçar uma nova jornada. Irmãos, quando alguém se casa, ele pode ter tido uma vida solteira de 40 anos, mas a partir do momento que ele se casa, ele recebeu o milagre do casamento, a bênção do casamento,
mas agora ele vai ter que andar debaixo da lei do casamento. Ele vai precisar andar na aliança do casamento. E tudo isso exerce esforço, compromisso, uma reestruturação de mentalidade, uma nova postura. No reino de Deus é a mesma coisa. Quando Cristo nos liberta, agora nós estamos debaixo de uma nova aliança. E essa aliança precisa que eu e você andemos debaixo de uma nova estrutura espiritual. É uma escolha que tem renúncias, que faz a gente abrir mão. É interessante que Deus libera Israel do Egito, mas Israel leva 40 anos para se livrar do Egito. Foi instantâneo o que Deus fez, abriu o mar, colocou eles agora para uma caminhada nova. É fácil tirar Israel do Egito? Também não é fácil, mas Deus pode. É fácil tirar você desse trauma, dessa prisão, dessa estrutura mental, desse ambiente maligno? Não, não é fácil, porque custou um preço de sangue na cruz do Calvário. Foi difícil, foi pesado. Jesus teve que enfrentar tudo o que ele enfrentou para te libertar, para me libertar. E eu não sei quantos anos você tem em Cristo. Talvez você tenha 1 ano, 2 anos, 5 anos que você entregou sua vida para Cristo. Irmãos, mas eu fiquei pensando quanto tempo, depois que Cristo me libertou, levou para eu andar em liberdade, não no deserto da minha alma. É fácil me tirar da pobreza, mas me tirar a pobreza dentro de mim é difícil. É fácil me tirar de uma realidade de família que foi desestruturada, mas fazer com que eu ande agora num estilo de família nova, ser um pai diferente, me libertar do meu passado, leva anos no meu deserto. Ou eu posso mudar essa realidade agora. Tem momentos que Deus nos chama para dizer: ei, acabou o tempo de deserto. O que Deus te tirou, da onde Deus te tirou, da onde Deus te arrancou? E quanto tempo você está andando nesse deserto? Volto a dizer, Deus tirou Israel do Egito, mas Israel precisou levar 40 anos para tirar o Egito dentro dele. Quanto tempo mais vai precisar levar para você tirar esse trauma de dentro de você? Essa prisão que você está, esse pecado que você continua sempre recaindo. Efésios capítulo 4, versículo 22, diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, e revestir-se de um novo homem. Novo, diga comigo, novo. Vocês estão comigo hoje aqui, gente? Eu estou vendo que vocês estão bem atentos, mas eu queria um pouco mais de resposta. Dizer: é isso aí, pastor, amém, Jesus. Revestir-se de um novo homem, criado para ser semelhante a Deus, para ser parecido com Jesus, em justiça, em santidade, que são provenientes da verdade. Irmãos, tem gente que quer viver nessa liberdade, mas não consegue abrir mão das correntes familiares que te prendem. Tem gente que quer viver nessa liberdade, mas ainda estão presos em padrões familiares que estabeleceram sobre você uma estrutura mental, aonde o inimigo te aprisionou, mas Cristo está te fazendo um novo homem. É uma nova maneira de viver. Por isso que o apóstolo Paulo diz: vocês vão precisar se despir do velho homem. Tem um novo homem que precisa começar a agir nessa nova estação de vocês. Tem gente que
quer viver em liberdade, mas não quer mexer nas gavetas do passado, que precisam ser tiradas, que precisam ser amassadas e jogadas no lixo. Tem coisas que precisam que sejam entendidas, que estavam ali, mas não pertencem mais à nova vida. Não tem como viver em liberdade sem mexer no histórico da sua mente. Tem coisas que estão aqui e que fizeram você viver até agora pensando dessa maneira, agindo dessa maneira, se comportando dessa maneira. Mas em Cristo Jesus, um novo homem precisa começar a se comportar. Irmãos, tem alguns hábitos que nos alimentam enquanto estamos presos. Eles são comida para a prisão. Eles são a quentinha que levam para o prisioneiro, e quando ele faminto abre aquela quentinha, ele percebe que tem comida azeda lá dentro. E tem pessoas que estão se alimentando de comida azeda do passado, mas ele não consegue abrir mão daquela comida. Amarga a sua vida, te dá intoxicação espiritual, comportamento do passado. Ao invés de ele tratar aquilo para ser livre de verdade, agora ele usa algumas coisas e algumas regras para dizer assim, não, o Espírito Santo, ele agora não me permite fazer algumas coisas, não me permite andar em liberdade. Eu tenho ficado assustado até mesmo com um pouco da pesquisa que nós recebemos. Quase 300 pessoas responderam essa pesquisa, e mais alguns homens que tiveram na nossa oração. Nós estamos fazendo uma pesquisa só para homens, e eu fiquei assustado, na verdade, o quanto coisas do passado acabam impedindo uma pessoa de viver livre até na vida sexual. Porque alguns comportamentos do passado, algumas prisões do passado, agora em Cristo Jesus, o Espírito Santo é o nosso guia. E por falta de Bíblia, por falta de relacionamento com o Espírito Santo, algumas pessoas agora, ao invés de viver uma liberdade em Cristo, na vida sexual, na vida relacional, na vida financeira, na vida espiritual, agora essas pessoas começam a se tornar religiosas. Pode perceber que uma pessoa, quando ela sai de uma prisão de pecado, agora ela quer entrar em uma prisão religiosa. Ela sempre gosta de ambientes dos quais ela vai ter alguns padrões, do tipo assim, quanto mais você se parecer com alguém devoto, parece que você é mais espiritual. Com a roupa que você veste, com a linguagem que você tem, quando na verdade a libertação ela começa de dentro para fora. E não de fora para dentro. E tem gente que está preso em algumas áreas. Tem gente que está preso na área financeira, tem gente que está preso na mentalidade de como você pode se tornar um pai melhor, um marido melhor, um filho melhor. Tem gente que está preso ainda comendo a quentinha azeda do passado, se alimentando de coisas que não cabem mais. Sabe, irmãos, o Espírito Santo é esse guia que nos conduz a uma novidade de vida, a uma liberdade na mente, a uma vida nova. A terceira coisa que eu vejo, porque eu quero gastar um pouco mais de tempo no último ponto aqui, a pergunta que todos nós vamos fazer: qual área da nossa vida ainda anda presa, ainda está numa prisão? E aqui eu preciso sinceramente fazer uma pergunta que é muito honesta da minha parte para vocês, mas que nenhum de vocês precisam responder em voz alta, mas todo mundo que está sentado aqui tem uma resposta interna para dar. Tem alguma parte da sua vida que ainda carrega correntes? Sabe, irmãos, às vezes não é um pecado escancarado, mas às vezes é uma ferida que não foi resolvida do passado.
Às vezes, irmãos, é um trauma que você guardou tão bem guardado, que você nem lembra que está lá. Mas aí bem naquele trauma você manifesta isso no seu comportamento, no seu relacionamento, e você não entende por que você está agindo daquele jeito, se comportando daquela forma. É um trauma que foi guardado lá atrás, porque tem medo de abrir a gaveta do passado. É uma amargura que você disfarçou sendo forte. Isso não vai. A vida me ensinou a ser forte. A vida me ensinou a ser duro. A vida me ensinou a ser dura. Ninguém vai me quebrar, porque já me quebraram lá atrás. Às vezes é um vício emocional, uma dependência disfarçada de espiritualidade. Tem pessoas que são como um aspirador de pó. Elas são tão carentes emocionalmente que quando ela chega perto de uma pessoa, ela suga tudo. Tudo que ela pode. Porque ela não tem identidade dentro dela, ela não saiu da prisão ainda, da orfandade, da falta de experiência com Deus, ela não saiu dessa prisão, então ela precisa sempre que alguém nutra ela sem parar. E sabe, irmãos, até mesmo um comportamento que se tornou um padrão para a nossa vida. E às vezes tudo que nós estamos olhando é: Senhor, por que o Senhor não me dá uma vida satisfeita? Parece que comigo as coisas nunca estão completas. E o céu nunca dá pela metade, irmãos. E a libertação que Cristo nos dá nunca é pela metade. E nem vem parcelada. Ela vem completa naquele momento. E depois nós precisamos andar com Cristo. Escolher, nos movimentar. E muitas vezes esses comportamentos padronizados sabotam a nossa liberdade. E é tão triste ver pessoas que poderiam ser o melhor que elas podiam ser. E como pastor eu lamento profundamente. Porque, irmãos, eu tenho estado nessa jornada de buscar uma libertação do Senhor desde que eu me conheço por gente. Eu decidi que o abuso que eu tive na minha infância não iria determinar meu comportamento, nem sexual, nem emocional. Porque se Cristo me libertou, agora eu tenho que andar livre disso. Eu tive que decidir, depois de muito processo em Deus, decidi que o meu deserto não iria durar 40 anos de vida. Ao olhar para o meu passado e ver que eu cresci numa família disfuncional, com um pai ausente, eu tomei uma decisão que eu seria diferente, porque eu recebi a libertação e agora eu precisava andar, me movimentar nisso. Eu precisei mudar meu modo de pensar sobre a estrutura de miséria e pobreza e escassez que eu cresci. Então eu precisei determinar que aquilo não iria me aprisionar, porque Cristo já havia me libertado. E por outro lado, algumas coisas do passado que eu vi, que eu li, que eu pensei, que eu fui escravo por uma estação da minha vida, eu preciso tomar uma decisão de andar em liberdade, mesmo que isso me custe tudo. Por isso que o apóstolo Paulo, ele disse: eu esmurro a minha carne. Ele estava dizendo: para eu continuar andando em liberdade, eu vou precisar pagar um preço. Você sabe o que é pior, irmãos? É quando a gente se acostuma com a cadeia. É quando a gente se acostuma com a quentinha. E quando as correntes já fazem parte daquela nossa rotina, sabe? Aquela coisa que a gente está tão acostumado. E isso nos impede de pensar que Jesus não morreu para que eu vivesse meio livre. Meio livre. Sabe aquela coisa da alma leve? Estou leve. Estou leve para viver o meu casamento, estou leve para viver com meus filhos, estou leve para viver com Deus, estou leve para tomar a ceia,
Estou leve para estar aqui com meus amigos, estou leve. Isso é liberdade. Estou leve para poder desfrutar da promessa que Deus me chamou para viver. Sabe o que é uma pessoa andar com o coração limpo? Olho para pessoas que me feriram, olho para pessoas que me machucaram, olho para pessoas que me destruíram emocionalmente lá atrás, pessoas que me traíram, mas eu estou com o coração livre, porque Jesus me libertou. Isso é a verdadeira liberdade. E sabe, os meus pés não estão acorrentados lá atrás. Meus pés não estão presos a um passado que eu vivi, que eu experimentei, que eu acabei falhando, pecando, caindo. Ele quebrou as correntes que me aprisionavam e agora eu posso correr para o meu propósito. Porque eu sou livre e eu decido andar nessa liberdade. Irmãos, então como eu posso viver verdadeiramente livre? E aqui entra a finalização dessa palavra, mas de tudo que você está pegando hoje aqui, dê toda a tua atenção a esses próximos minutos que eu vou compartilhar com vocês. Talvez você esteja ouvindo tudo isso aqui e você esteja pensando, tá, pastor, e por onde eu começo? Pastor, então como que eu faço para viver essa liberdade? Como eu faço para viver isso de verdade em Cristo Jesus? Se Ele conquistou tudo isso para mim. Irmãos, liberdade não é um botão. Liberdade, irmãos, é um caminho. Que o botão que você ativa e você diz, sou livre. E esse caminho tem uma direção. Esse caminho tem uma ordem. Eu quero dar 4 passos para esse caminho. O primeiro, para você ser livre, confesse com sinceridade. Irmãos, toda liberdade começa com luz. É interessante que quando alguém sai da prisão, ele pode ver a luz à vontade. Não por uma janelinha, não por algo, ele consegue ver a luz. E quando a dor e o pecado, eles ficam escondidos na escuridão, eles têm mais poder sobre você. Parece ser tão duro ter que expor algumas coisas diante de Deus e algumas delas até diante de pessoas. Mas toda dor e toda ferida e todo pecado que fica escondido, eles vão exercer poder sobre você. Mas quando a luz vem, por isso que em 1 João capítulo 1, versículo 9, diz assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça, de toda prisão. E é por isso, irmãos, que sim, é condicional sair da prisão. É condicional a confissão, a trazer a luz. Só sai da prisão quem traz a luz. Deus já está pronto, mas Ele age só quando você abre a sua vida. É por isso que alguém que está aqui hoje precisa confessar a Deus. E quando necessário, talvez confessar a alguns irmãos. Porque se você não está conseguindo ser livre de algumas coisas, precisa um período de confissão e o jejum pode te ajudar com isso. Senhor, quais são as áreas da minha vida que precisam ser livres? A outra coisa que pode te ajudar a andar em liberdade, renove a sua mente diariamente. Irmãos, você pode ser liberto aqui no culto, hoje mesmo, nós vamos ter um tempo de oração, você pode deixar muitas coisas aqui, mas você precisa permanecer livre todos os dias. Romanos 12:2 é um texto tão conhecido que diz, transformem-se, ou não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Transformem-se pela renovação da sua mente. O que está alimentando a sua mente hoje? Pense nisso. O que está te aprisionando hoje está te conduzindo ao passado sempre. O que você está consumindo, o que você está lendo, o que você está assistindo, o que você está pensando, o que você está ouvindo, que está gerando em você uma prisão, te conduzindo ao teu passado.
Irmãos, e é preciso muitas vezes, nesse momento onde você renova a sua mente, você substituir mentiras que você acreditava que eram verdades pela palavra de Deus. Eu falei para os homens na oração, nós tivemos um tempo tão precioso com os homens aqui, 5:30 da manhã, nessa última sexta-feira, consagrando o nosso mês. Eu falei para eles, tem um vale de ossos secos, que homens estão andando para lá e para cá, de um lado e para o outro, mas Deus colocou uma palavra na sua boca, e quando você está diante dos vales, o que você está tirando da sua boca? A palavra de Deus ou murmuração, reclamação, ou você está criando caos? Porque tem gente que não tem a Bíblia dentro dele, não tem palavra dentro dele. E parte da libertação é você renovar sua mente com a palavra de Deus. A terceira coisa, rompa com o que te prende. Rompa com o que está prendendo você. Jesus te libertou, mas se você continuar alimentando o que te aprisionava, você nunca sai da prisão, porque você volta sempre para o mesmo lugar. Por isso que Mateus capítulo 5, versículo 30 diz assim, se a sua mão te fizer pecar, corte-a. Ou seja, irmãos, o que Jesus está dizendo, rompa com aquilo que está te destruindo, que está te puxando para o Egito, rompa. E talvez, irmãos, você vai precisar romper com alguns acessos de amizade, com alguns relacionamentos, com alguns ambientes. Porque quem quer ser livre, luta pela sua liberdade. Alguém que sai da cadeia, que sai da prisão e diz assim, não, eu vou lá na boca de fumo de novo. Não, eu vou lá com os meus amigos que me ajudaram a roubar aquilo. Ele rompe com aquilo e ele começa a andar com novas pessoas. Ele rompe com ambientes. Talvez você precise romper com alguns hábitos. E por último, caminhe junto com aqueles que já estão livres. Sabe, irmãos, nenhum de nós vamos vencer sozinhos. Por isso que se você está frequentando essa casa, mas você ainda não está num GC, você está perdendo a melhor da nossa liberdade. A Bíblia em Tiago capítulo 5, versículo 16 diz assim, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros. Eu quero focar agora no orem uns pelos outros para serem curados. Sabe, irmãos, no GC você compartilha as suas fraquezas, você compartilha as suas lutas, você encontra um amigo que está caminhando na fé, você não precisa abrir para todo o GC, mas às vezes ali você está encontrando um amigo que vai orar com você, que vai vencer aquelas lutas com você. E tem liberdade, irmãos, que vem só na presença dos amigos. Tem liberdade, irmãos, que é a cura que você só consegue andando com gente curada. Porque ele vai falar para você, não, o comportamento nessa área não é assim, isso é coisa do passado, isso é coisa do mundo. O novo comportamento em Cristo é esse. Então escolher a comunidade da fé que a gente vai estar pode nos fazer livres ou aprisionados na religião. Escolher a igreja que a gente vai frequentar pode nos tornar livres ou aprisionados no espírito de religiosidade que destrói muitas áreas da nossa vida. E hoje eu quero compartilhar com vocês, então, se essas 4 verdades podem te ajudar essa semana. Primeiro, confesse com sinceridade. Renove a sua mente. Rompa com aquilo que te prende. Irmãos, caminhe com alguém que vai te guiar, porque ele já é livre. Essa manhã eu gostaria que nós pudéssemos consagrar ao Senhor esse mês que está chegando. E nós vamos compartilhar nas próximas semanas sobre como nós podemos entrar em batalha espiritual. Como nós podemos vencer num nível espiritual. Como a nossa guerra também é espiritual. E nós vamos entrar nas próximas semanas nesse lugar de contender, guerrear. Alguns talvez não estejam compreendendo que eles estão no nível de batalha espiritual. E uma pessoa presa não pode guerrear com demônios, não pode guerrear com espíritos, não pode, por quê? Porque ele está preso. Mas quando nós somos livres, nós vamos discernir o nível de batalha que nós estamos enfrentando.
Porque às vezes, irmãos, na sua vida financeira, tudo que está acontecendo é um ataque do inimigo, que precisa de gente livre para discernir uma nova estrutura na vida financeira. Às vezes na tua casa, com seus filhos, no teu casamento, na tua sexualidade. Talvez existam ainda ambientes malignos tentando rodear você, que precisam de alguém livre para perceber, não, eu estou tomando uma decisão. Senhor, por que isso está se repetindo tantas vezes? Irmãos, eu sinto que o Espírito Santo vai nos conduzir. Se o céu nunca dá pela metade, existe uma estação que nós vamos entender. O céu também guerreia conosco para andarmos em liberdade aqui na terra. Deus não nos comprou por um alto preço na cruz do Calvário, como nós cantamos, o sangue de Jesus. Nós não fomos comprados por um alto preço para andar com uma corrente nos nossos pés ou um peso no coração. Ele não veio para te dar alívio, Ele veio para te fazer novo. Te fazer novo. Vamos nos colocar em pé. Irmãos, se você se sente, eu acho que essa é uma mensagem para todos nós que estamos aqui. Todos nós precisamos olhar para o nosso coração, mas existem pessoas que talvez estejam se sentindo extremamente pesadas, aprisionadas por algo na sua vida. Nós não vamos ter tempo de chamá-lo aqui à frente, mas eu gostaria que você pudesse colocar no seu coração isso. Senhor, essa palavra foi pão para mim hoje. Ela não é semente para esse mês de jejum, é pão para mim. Senhor, eu cheguei aqui cansado, quebrado, arrebentado. Está um ambiente aqui dentro que está bem ruim, Senhor. Então eu quero comer desse pão da palavra. E eu quero me render ao Senhor. Então você pode confessar ao Senhor nessa manhã. Você pode declarar ao Senhor, renova a minha mente. Você pode decidir andar em liberdade. Você pode decidir começar a caminhar com gente. Então, enquanto eles vão cantar essa canção, vou pedir a você, ore ao Senhor, coloque isso diante do Senhor. É a tua oração, afinal de contas, quem quer ser livre da prisão e não comer mais quentinha azeda, ou sou eu, ou é você. Ninguém mais pode fazer isso por nós, porque a porta já foi aberta. Jesus já abriu a porta para nós sairmos. Ele já quebrou a corrente dos nossos pés, e Ele disse, você pode ir. E nós vamos lidar no processo com coisas. Senhor, nós declaramos que o Egito não vai ficar em nós. Nós já saímos de lá. Senhor, nós oramos agora, Espírito Santo, o Senhor é o guia, não o carcereiro. Nós pedimos agora, revela o nosso coração, Senhor, diante da Tua presença nessa manhã. Nos faz livres, Senhor. Nos faz livres, meu Deus. Ora, faz sua oração agora. Só você pode olhar para a tua prisão. Faz tua oração, faz tua oração. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há lugar pra Faz tua oração, mim. confessa para o Sou Senhor. filho de Dê nome à tua Deus, prisão, dê nome à tua prisão. Só você e Deus, só você e Deus, só você e o Senhor. Enfim será, sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Irmãos, coloca a mão no ombro da pessoa que está do seu lado. Nos dê liberdade para fazer isso. Assim, se você está um pouco longe de alguém na tua fila, vai se aproximando, para que você possa estar com a tua mão direita e esquerda sobre alguém. Não precisa abraçar se você não tem liberdade, mas só coloca a mão com cuidado no ombro da pessoa que está do seu lado. E nós vamos orar uns pelos outros agora. Senhor, nós queremos nessa posição de oração declarar que, ainda que nós não conhecemos as lutas da pessoa que está do nosso lado, mas nós dizemos, Senhor, nós não ficaremos no Egito.
nós não andaremos debaixo de prisão, nós não andaremos com correntes em nossos pés, nós somos uma família, nós somos todos irmãos em Cristo. Senhor, aqueles que estão chegando agora ou aqueles que já estão aqui há muito tempo, nós declaramos, nós vamos andar em liberdade, porque a ceia fala sobre isso, sobre sermos livres em Cristo Jesus. Senhor, e nós oramos agora, tira, Senhor, todas as amarras, tira, Senhor, toda a estrutura da mente, que eles possam andar em liberdade em Cristo Jesus. E quem crê diz amém. Olha para a pessoa que está do seu lado, diga: você é livre, ande em liberdade, você é livre, ande em liberdade. Deus ama você, Deus tem propósitos para a sua vida, em nome de Jesus, amém, amém, aleluia, aleluia, amém. Se você está aqui pela primeira vez, não deixe de pegar uma lembrancinha nossa lá atrás. Deus abençoe, um bom domingo a todos e uma boa semana.